Neste sábado, a Lady Gaga vai fazer um mega show na praia de Copacabana. Enquanto isso, alguns fãs ali de diferentes partes do Brasil e até do exterior estão concentrados desde o início da semana na porta do hotel, onde a diva pop está hospedada, na tentativa de ver pelo menos um pouquinho ali da cantora de perto. A apresentação está marcada para esse sábado, às 9 horas da noite, 9 horas e 45 minutos, e vai ser aberta ao público e deve reunir 1.600.000 pessoas, podendo se tornar a maior público da carreira da cantora. Quem está aqui com a gente vai para poder discutir esse tema, contar todos esses detalhes, é o editor adjunto do Magazine, Renato Lombardi. Boa noite, Renato. Boa noite, Letícia. Boa noite, Lari. Boa noite quem está acompanhando a gente aí de casa. Pois é, vai ser um mega espetáculo, viu, Letícia? Uma mega estrutura que já chegou no Rio de Janeiro, já está sendo montado para essa apresentação gratuita de Lady Gaga na praia de Copacabana, no mesmo local onde no ano passado aconteceu a apresentação da cantora Madonna também, que arrastou assim, uma multidão. A gente está até acompanhando aí na tela, isso aí é na porta do hotel ali que a Lady Gaga está no Copacabana Palace, né? Exatamente, há uma multidão lá, principalmente desde terça-feira, madrugada de terça-feira, que foi quando a cantora chegou ao Brasil. Ela chegou de madrugada, por volta de 4h50 do dia 29 de abril aqui no Brasil. E teve essa história de pedir para poder apagar as luzes do aeroporto? Ela desceu numa parte privada do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e a produção pediu para que as luzes fossem apagadas para que ela saísse com uma discrição maior, e frustrando assim muitos fãs que estavam lá no aeroporto aguardando a chegada da cantora. E desde que ela está hospedada lá no hotel, ela não apareceu em nenhum lugar, não deu nenhum tchauzinho na sacada, mas na noite de ontem ela fez um agrado para os fãs. Ela comprou 80 caixas de pizzas e mandou distribuir para os fãs que estavam acampados. Será que deu para todo mundo que estava lá? Olha, eu não sei se deu, porque é tanta gente, a gente vê nas imagens, é tanta gente reunida ali em frente ao hotel que provavelmente não deu. Mas o fato é que, segundo a estimativa, a produção da cantora gastou cerca de R$6 mil com a comida para distribuir para os fãs que estão aglomerados. Tem gente em cima da árvore, tem gente tudo quanto é lugar ali da orla de Copacabana, todo mundo na expectativa para ver a Lady Gaga. Porque no ano passado, a Madonna, ela deu algumas aparições, inclusive no palco, para poder ensaiar. E nesse momento, até agora, a Lady Gaga está reclusa dentro do hotel e todo mundo se questiona o que ela está fazendo lá dentro, né? A Larissa estava falando justamente quando a gente estava fazendo a reunião de pauta, a Larissa estava lembrando, né, de outros artistas, né, Larissa, que apareceram quando vem aqui no Brasil, e a Lady Gaga tá todo mundo na expectativa, né? E Renato, ela ainda não apareceu, mas me chamou muito a atenção que o noivo dela deu uma espiadinha ali pela janela, né? E muito se especulando sobre ele. Quem que é essa figura, né? Quem que é esse noivo de Lady Gaga que está acompanhando ela aqui? Enfim, que está junto com ela e tem gerado tanta declaração, as pessoas perguntando sobre ele. E aí eu fiquei curiosa também, eu falei, gente, eu nem tinha pensado no noivo da Lady Gaga e agora eu tô querendo saber até que ano que ele nasceu, o que ele faz. Pois é, menina, isso é uma coisa que gerou um mau burburinho, porque todo mundo queria ver a Lady Gaga, mas eu acho que ela tá naquela fase... Já teve até alguns protestos ali de fãs, alguns fãs ficaram revoltados, que não viu a Lady Gaga, e que alguns desistiram para ir pro show. Muita expectativa, né? Muito. O noivo dela que deu essa aparição, na verdade, assim, ele deu talvez uma bisbilhotada, né, da janela para saber, tipo assim, o que essa gente toda tá fazendo aí na aqui? tela ele. Na tela. Ele chama o Michael Polanski, né, então, que fez essa aparição discreta aí no hotel, lá no Copacabana Palace. Eu acho que talvez seja o olheiro da Lady Gaga falar assim, olha, tem uma multidão aí te esperando, garota. Você tava falando da Madonna chegou, né, fez ali um ensaio no palco. A gente teve outros artistas, a Katy Perry também, né? No ano passado, a Katy Perry, no Rock in Rio, ela foi para a porta do hotel distribuir pizzas para os fãs que estavam lá. Ela mesma foi distribuir. Será que a Lady Gaga se inspirou nela, na questão das pizzas? Não, quando a Lady Gaga teve aqui em 2012, a primeira vez dela no Brasil, primeira e única vez até então,
ela também distribuiu lanche para os fãs que estavam na porta de outro hotel no Rio de Janeiro, porque ela veio aqui pela primeira vez em 2012, ela fez 3 apresentações aqui no país. E os fãs que estavam na frente do hotel também esperando, ela entregou alguns biscoitos e um lanche de fast food que ela comprou. Então ela também ela tem essa tradição. Então já é essa tradição, mas não é ela que entrega, sempre são as pessoas, né, a equipe dela que vão entregar esses alimentos para os fãs que ficam acampados ali na porta do hotel. E vai lembrar, Letícia e Larissa, que a apresentação dela tem expectativa, porque é o show do novo disco dela, o Mayhem, que ela lançou recentemente, que marca esse retorno da Lady Gaga, vamos dizer assim, às origens. Aquela Lady Gaga que usa aqueles figurinos diferentes que chamam a atenção, porque ela estava talvez numa fase mais sóbria. Então ela já lançou os singles, videoclipes que traz essa Lady Gaga com umas roupas mais diferentonas e o que o pessoal chama de a volta da Lady Gaga do Velho Testamento, essas roupas polêmicas dela que chamam a atenção. Então, Renato, eu ia até te questionar isso mesmo, porque a gente viu essa fase dela um pouco mais reservada, não sei se é que a gente pode dizer assim, mas ela sempre foi muito extravagante, porque ela sempre teve esse lado artístico, performático muito forte, né? E a gente viu nos últimos anos ela um pouco mais reservada e nos últimos meses, do ano passado para cá, voltou toda essa veia mais performática mesmo. E aí, era isso que eu queria te questionar, e você já acabou respondendo, né? Como que os fãs acolheram isso muito bem, né? Os fãs estão comemorando esse retorno da Lady Gaga ali às origens, né? Muito, comemorando muito. Quando o Mayhem foi lançado, por exemplo, que foi realmente um álbum muito pop, depois dessa fase sóbria da Lady Gaga, todo mundo comemorou, porque ela lançou clipes que tem dança, dá para poder performar. Os fãs dela gostam muito desse tipo de música, desse tipo de entretenimento feito pela Lady Gaga. Então, eles comemoraram muito e há muita expectativa por causa disso com essa apresentação. Porque ela trará esse show do Mayhem para o Rio de Janeiro, que é um show que ela apresentou no Coachella, né, no mês passado. Foram 2 shows no Coachella, que com um mega show, que ela trouxe figurinos, baile, né, muitos bailarinos com ela. Ela dançou com esqueletos na areia enterrada. Então há uma expectativa que o show aqui do Brasil seja muito parecido com esse do Coachella. Só que a diferença é que lá no Coachella, nos Estados Unidos, foi 1h55 de show. Aqui no Brasil, ela vai ter até 2h30 de apresentação. Esse é o máximo, né? É o máximo que ela... Vai depender ali do humor também, do humor dela, que é o que a produção local tá falando. Dependendo do humor dela, pode chegar a 2h30, mas dependendo, pode ser que não chegue a tanto. Mas a expectativa, então, que seja pelo menos 2 horas de apresentação, que ela faça algo semelhante ao que ela fez no Coachella, lá nos Estados Unidos, já que o show marca esse reencontro dos fãs brasileiros com a Lady Gaga, porque ela veio pela última vez no Brasil em 2012, ela voltaria aqui em 2017, uma apresentação no Rock in Rio, mas ela cancelou de última hora essa apresentação por questões de saúde. Ela tem fibromialgia, então ela estava com dores e um tratamento que na época ela falou que não conseguia vir para o Brasil. Até tem uma frase dela que virou meme, né? Brasil, estou devastada, que ela postou no Twitter na época. E na época também muitos fãs ficaram chorosos, lamentando que tinham ido para o Rio de Janeiro e comprado ingresso para o Rock in Rio por causa da Lady Gaga. Então agora há essa expectativa para esse encontro por causa disso, já que não aconteceu em 2017, então agora em 2025 eles querem matar essa saudade, esse reencontro com a Lady Gaga. E o Renato, aqui no nosso chat tem muita gente criticando, né, o que o Rio de Janeiro ganha com isso, mas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também fez algumas promessas, além da Lady Gaga, trazer outros shows, né, do U2, da Beyoncé. Como que é essa promessa aí do Eduardo Paes? Porque as pessoas, tá gastando dinheiro com isso, não tá? Mas nessa questão aqui da Lady Gaga, a maior parte dessas despesas, ela vai ser arcada pela iniciativa privada, né? Mas ali a prefeitura, o governo do estado, eles disponibilizaram ali cerca de 15 milhões de reais, mas a gente tá vendo todo um retorno, né, financeiro. Então, o Rio de Janeiro tá investindo, né, nesses grandes shows. Está investindo, e é a questão do retorno da indústria criativa, da economia criativa. Para as pessoas podem parecer que não, mas olha o tanto de pessoas de outras cidades e estados estão indo para o Rio de Janeiro, e isso acaba movimentando a economia.
No ano passado, com a Madonna também tiveram um retorno muito grande na economia, porque as redes de hotéis, por exemplo, não tem mais ocupação, está toda ocupada, 100% de ocupação por causa disso. Isso acaba movimentando os restaurantes também, as lojinhas, as barracas de praia, porque como vem num feriado prolongado como agora... 1.600.000 pessoas, né, são esperadas só ali no show, é muita gente. É muita gente. Você imagina Copacabana lotada de pessoas aí, que muita gente já chegou no Rio de Janeiro, desde ontem, desde o início da semana, a gente chegando hoje num feriado prolongado, quanto que isso representa para a economia. E no caso, sim, a iniciativa privada tem contribuído também para essas contratações. Há uma instituição financeira que fechou um acordo com o Rio de Janeiro para 4 anos de patrocínio para esse tipo de evento, ou seja, esse é o primeiro ano, então tem mais 3. E aí o Eduardo Paes falou que tem essa pretensão de trazer o U2, a Beyoncé e a Taylor Swift, né, nos próximos anos. Se vai se concretizar isso mesmo, aí vamos ter que aguardar o desenrolar. Essa é a promessa, né? Por enquanto é só promessa ou uma vontade do Eduardo Paes, né? Ele recentemente afirmou que U2 viria no ano que vem, depois ele voltou atrás e falou assim, não, é uma vontade minha. Se empolgou demais, né, gente? Claro, aquela coisa de você falar sem pensar muito bem, você fala assim, ops, eu devia ter pensado um pouco melhor. Mas talvez já tenha até uma negociação ali bem encaminhada e ele tenha falado fora da hora para não quebrar o contrato, né? Ô, Larissa, eu ia até falar isso, o Eduardo Paes ali, até, não sei, uma questão de campanha, ele sempre promete essas grandes coisas, né? Show, teve a questão ali do Ozempic também, né? Ozempic, porque ele é essa figura, assim, carismática, né? Que utiliza ali até do humor, enfim, as pessoas reconhecem ele por esse jeito, né? Então, eu acho que ele nem tem medo de falar certas coisas. Seja a questão do Ozempic, seja o U2, enfim, né? Ele acaba dizendo, a repercussão acontece e dificilmente a gente vê isso sendo revertido de maneira negativa para ele, por mais que não se confirme, né? Dificilmente isso se reverte negativamente para ele. Então, é um mérito dele, né, gente? E Lombardi, a gente estava aqui conversando... Tem gente que foi pro Rio de Janeiro, mas tem gente como a gente tá aqui trabalhando, né? E se a gente quiser assistir o show, como que faz? Vai ser transmitido? Vai ser transmitido pela TV Globo. A programação tá prevista para começar essa transmissão às 9h15 da noite do sábado, logo após a novela Vale Tudo. Toda a programação da Globo vai ser reduzida por causa dessa apresentação. E a previsão... Como da Madonna, né, também. Da Madonna começou um pouquinho mais tarde na programação, mas a expectativa começa às 9h45, mas pode vir a atrasar. Então a gente tem que contar com isso. Então é a possibilidade de quem está em casa, como a gente está aqui de plantão hoje trabalhando, não pode também estar no Rio de Janeiro, de assistir e acompanhar essa apresentação, porque eu acho que promete, viu, Letícia Fontes? Pois é, só um último dado aqui pra gente, porque muita gente criticando, inclusive, o Rio de Janeiro tem que combater o Estado paralelo, muitas coisas, mas a gente tem toda uma questão econômica em torno disso. E aí eu peguei aqui um dado que alguns sindicatos ali do comércio do Rio de Janeiro, eles estão esperando que esse show vai movimentar cerca ali de 600 milhões de reais. É muita coisa ali, realmente, pra economia, a gente falando em um feriado. Então vamos todo mundo acompanhar amanhã, se a gente tá vendo esses fãs, né, enlouquecidos, deve estar chegando muito mais gente, né? Chegando próximo do fim de semana. Tá chegando muito mais gente. É a expectativa de que em algum momento ela apareça no palco para fazer pelo menos um ensaio. Então, para quem tá lá, deve estar lá, assim, esmagado na frente da grade, tentando ver esse momento, aguardando para saber se de fato Lady Gaga vai fazer a sua primeira aparição oficial no país.